Olá, olá! Bom, você já deve imaginar a importância que é ar-condicionado ou sistemas de climatização. Ou seja, hoje nós estamos na Futura Ar-Condicionado, pelo roteiro do Casa Design Litoral Paulista. E desta vez invadindo um pouquinho aqui como a história toda acontece, como tudo funciona. A gente já entendeu que é muito difícil, né, que funcione efetivamente sem projeto de climatização. Esse que a gente vai falar hoje um pouquinho aqui, conhecendo um por um, né, que trabalha nessa estrutura. Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje direto aqui para a gente conversar e entender um pouquinho do trabalho de cada um. Da Isa, do Felipe, da Vitória e da Tamires. São eles que fazem essa mágica toda, os projetos que a gente tem acompanhado, né? Fazem a coisa acontecer. A gente começa aqui com a Isa, né, Isa? Oi, primeiro eu vou falar com o cliente de você, né? Isso, exatamente. O cliente pode vir via porta, via WhatsApp, e-mail, e eles lidam com o comercial primeiramente, né? Comigo ou com a Amanda. Eu vou pedir para a Isa tirar um pouquinho a máscara para a gente conhecer o rostinho dela. Você vê que todo mundo está aqui preservando, né, esse cuidadinho. É o costume de usar tanto máscara que a gente acaba falando. Mas só para a gente conhecer os rostinhos, né? Na hora que eles vão falar, a gente vai pedir para eles tirarem a máscara, depois eles voltam para a máscara novamente, né? Isso. Mas esse primeiro contato com o cliente é muito importante, né, Isa? Exatamente, né? Eles vêm com dúvidas, né? Eles falam um pouquinho das necessidades e a gente tenta fazer um projeto ou algo até mais simples mesmo para atendê-los, né? Isso é muito interessante, porque a gente já entendeu uma coisa. Até então, era aquela ideia, pendura um raio-wall, até sei os nomes, hein? Coloca um raio-wall na parede e está resolvido. Não é assim, né? Principalmente para projetos maiores, pede, né, um projeto, um desenho, né, que se alinhe todos esses itens, né, que acabam sendo importantes, entender exatamente o equipamento, é isso que você, nessa primeira conversa, já consegue definir. Identificar, exatamente. A gente entende o que o cliente espera, né, se ele quer algo mais sofisticado, se ele quer algo mais simples, né. Empresas também vêm muito até a gente, né, para a gente poder fazer um orçamento e até o cliente também. Nós fazemos esse trabalho de visitá-los, né, conhecer o espaço. Eu convido eles também a virem aqui, né, porque a gente tem um showroom funcional. Eles acabam vendo o equipamento e se apaixonando. É difícil eles não quererem, eles acabam fugindo um pouco do convencional, que é o raio-wall, e a gente acaba oferecendo um equipamento diferente, como o Watchcool, por exemplo, o cassete. Então fica muito mais fácil da gente trabalhar com esse cliente quando ele vem aqui, né? Isso é legal entender também, né? O showroom é um showroom funcional. Eu vou saber exatamente, né, o que o equipamento, como esse equipamento funciona, a questão do insuflamento Exato. Eu ligo para eles, às vezes a gente está aqui porque a gente trabalha aqui, então às vezes a gente está com frio e tudo mais, mas eu acabo ligando às vezes para ele, olha, vamos ver como funciona, né, climatização direta, indireta. Muitos clientes vem falando que não gostam do vento gelado em cima, né? Então a gente acaba mostrando, olha, esse equipamento é melhor, esse não, né? Sempre o marido é calorento e a esposa é friorenta. Então a gente acaba conversando com eles, o marido sempre quer muito frio e a mulher não. Então a gente acaba conversando e, né, oferecendo o melhor para os dois. Tem até uma brincadeira no local que está passando por aí, né? Que eles colocaram a primeira prioridade quando eles ficaram ricos, brincadeiras à parte, foi colocar um ar-condicionado, que era no Rio de Janeiro, Rio, 40 graus, né? E ela está de casaco de pele, né? Dentro de casa. Claro que é uma brincadeira à parte, né? Mas quando se projeta, né? Quando se tem um projeto adequado para esse tipo de situação, não deve acontecer. Claro, né? Exatamente. Tem pessoas que reclamam, falam, nossa, eu não trabalho com tal marca, ou eu quero que a minha casa vire um iglu. Aí a gente coloca lá no talo. Tem gente que fala, não, olha, eu e meu marido somos, né, nós gostamos só daquela brisazinha, algo muito sucinto, não precisa colocar muito. Mas, assim, sempre, claro, de acordo com a planta do imóvel, a gente vai fazer um cálculo, tem todo um coeficiente, uma conta que a gente faz,
para poder dimensionar o equipamento correto, né? Claro que a gente tenta fazer o que agrada o cliente, né? Se é muito frio, se não é, né? Dependendo do equipamento, a gente também sabe, né, qual que é o vento em cima, quando a pessoa é mais calorenta e quando não. E é tudo isso que o comercial faz, né? E por isso que é tão importante, às vezes o cliente vir aqui, a gente bater aquele papo, né? Não é só fazer orçamento, né? É fazer um projeto para ele, para que atenda complexo. E personalizado. Personalizado. Ninguém é igual a ninguém, gente. Pode ser o mesmo prédio, a mesma tomada, mas cada um vai querer de um jeito e a gente faz isso, né? No caso do comercial também, né? É preciso um levantamento muito específico, né? Para entender, novamente, necessidades. Né? Com todo um outro pensamento, inclusive sustentabilidade, todo um outro aspecto de economia de energia que é necessário pensar. Eu vou passar um pouquinho aqui para o Felipe, né? Que é também engenheiro também, né? Quase engenheiro. Aqui na Futura são engenheiros, né? Mecânicos principalmente, né? Que entendem melhor como vai funcionar esses equipamentos e na verdade todo esse dimensionamento que a gente estava falando aqui com a Isa, né? Ele atua diretamente no suporte para a Isa também, né? Então, na hora que o cliente vem, já cria um perfil e em cima desse perfil você vai verificando as várias possibilidades, né? Até porque é multimarca, né? Sim. Em cima do que foi conversado com o cliente, a gente recebe a planta, a gente faz o cálculo, faz o dimensionamento das máquinas, a escolha das máquinas, a marca, o modelo. Aí em cima de tudo isso é montado o orçamento certinho com as máquinas, o serviço de instalação também. Tudo isso para ficar de acordo com o que o cliente deseja. E aí tem vários aspectos que a gente anteriormente, antes de conhecer a Futura, a gente não entendia exatamente como isso funcionava, né? Muitos edifícios, por exemplo, já deixam uma infraestrutura pré-dimensionada ali, né? Alguns dos novos edifícios, hoje você tem, inclusive, as áreas técnicas, né? Que antigamente não tinha essa questão, né? Então, a questão da área técnica... tudo isso influencia no influencia, com certeza. Então, a questão das áreas técnicas, né? Você tem primeiro... O que eu vou dimensionar, porque também até o espaço que eu tenho para usar vai definir certas questões. Sim, né? porque a condensadora, dependendo do modelo que for, muda o tamanho. Então, o tamanho da área técnica influencia na máquina que a gente vai escolher para o projeto. Num projeto comercial, isso muda muito também o tipo de equipamento que vai usar, né? Porque às vezes eu uso uma condensadora só para distribuir para várias salas, vários espaços. Né? E na área comercial é diferente de uma residência, por exemplo, porque trabalhando com uma condensadora com várias evaporadoras, na residência a gente pode deixar um pouco mais apertada a simultaneidade, que nunca vai ligar todos os aparelhos ao mesmo tempo. Já numa área comercial é diferente, porque geralmente fica tudo ligado. E já na área comercial é diferente, porque geralmente fica todas as máquinas, as evaporadoras ligadas ao mesmo tempo. Legal. Interessante entender todo esse funcionamento, né? Então vamos lá, só para a gente resumir para quem está ouvindo a gente, né? Evaporadora é essa peça, né? A peça que vai no ambiente propriamente, né? A unidade interna, né? E que aí tem o controlinho, coloca a temperatura necessária, a temperatura desejada, todos esses itens, né? E a condensadora fica lá fora, aquela unidade externa, na área técnica. Hoje tem área técnica. E quando não tem área técnica, também é um desafio. Sim, quando não tem área técnica, a gente pode pendurar essa condensadora, por exemplo, na fachada do prédio, se o prédio permitir, obviamente. Ou então num canto ali de uma sacada, por exemplo. Aí, aquele cuidadinho, né? Essa sacada não pode ter aquele envidraçamento inteiro com a condensadora dentro da sacada, né? Só lembrando que é uma questão operacional, né? Não pode ser confinada a máquina. Exatamente. O calor todo que o equipamento emana vai comprometer o uso daquela sacada, daquele espaço, não consigo usar, né? Bacana. Bom, deixa eu ir para a Vitória aqui. Vitória Melli.
Vitória, você é um atendimento, é aquele agendamento, né? Marcado, consolidado as questões que a Isa e o Felipe já determinaram ali, já tem um equipamento que foi pensado, mas eu preciso fazer um agendamento para o meu técnico ir lá visitar o espaço, conhecer exatamente além da planta, né? Exatamente. Então, a princípio, o técnico ou o instalador em si, eles não conhecem o local, eles não conhecem o ambiente em que a máquina vai ser instalada. Então, o primeiro passo é sempre eu entrar em contato com o cliente e agendar uma visita técnica. Então, lá, às vezes ele vai conseguir de forma precisa verificar o que é necessário para que a instalação ocorra bem. Então, por exemplo, alguns prédios têm infraestrutura, mas nem sempre essa infraestrutura vai bater com a bitola ou a capacidade da máquina. Então aí a gente vai ter que fazer essa alteração. E se precisar, a gente passa essa informação para o comercial e eles fazem a alteração no orçamento. Mas tudo isso com a visita técnica. Outra coisa, às vezes nós precisamos para realizar a instalação de algum equipamento específico. Por exemplo, se for um setor comercial, precisamos de andaime. Se é um prédio comercial, precisamos de rapel, içamento da máquina, da condensadora. Se essa condensadora vai ficar por fora, ela tem um apoio ou nós vamos precisar de um suporte mais reforçado, de alumínio e não só de plástico, que é o que a gente também utiliza. Então, todas essas questões elas são apontadas também nessa visita técnica. E também, esse técnico ele consegue verificar todos os materiais que ele vai precisar para a instalação. Então, toda a máquina ela tem um padrão do fabricante, 3 metros de tubulação. Será que não vamos precisar de um pouquinho mais? Então, ele já vai preparado na instalação para poder executar o serviço. O trabalho é preciso. Eu sei porque passei essa experiência na minha casa, que não é um projeto grande, né? Mas eu percebi esse primeiro cuidado, né? Que foi uma primeira pessoa que passou no espaço, entendeu exatamente as necessidades. Eu mesmo entendi que tinha uma viga que passava ali e eu achava que podia ser de outra maneira, e a pessoa que foi fazer essa primeira inspeção me disse: olha, provavelmente essa viga passa nessa altura e a máquina deve ficar nessa posição, aqui fica complicado, pode ser dessa forma. Eu achei isso muito legal, né? Porque inclusive você participa um pouco para entender como a coisa vai funcionar, e a instalação foi muito rápida, porque ele já vem com tudo isso montadinho, né? Praticamente um kit formado para chegar lá e instalar. Claro que é um projeto pequeno, imagina um projeto maior, mais detalhes, né? Exatamente, e até foi bom você citar o problema da viga, né? Porque alguns clientes não sabem, mas as vigas elas não podem ser furadas discriminadamente. Nós precisamos de um estudo, e para isso nós temos uma equipe de engenharia, né? E que conseguem emitir a AMT, que é um laudo pericial para a gente poder conseguir executar o serviço sem demais problemas estruturais no prédio, casa ou condomínio, etc. Então isso também vai de uma segurança empática com os outros moradores ou os outros vizinhos que circundam o redor. Também outra coisa interessante na visita técnica é que o técnico ele consegue saber quanto tempo ele vai gastar, né? Então você citou que é rápida a instalação. Justamente na visita técnica ele já consegue precisar o prazo que ele vai nos dar para executar o serviço. E aí eu consigo agendar outros atendimentos em seguida. Poxa, muito legal, né? A gente consegue entender um pouquinho com toda a própria instalação, como tudo isso funciona e da maneira mais correta, mais bem pensada, né? A gente fecha aqui com a nossa querida Tamires. Eu vou invadir um pouquinho aqui, pedir para ela tirar um pouquinho a máscara de ver o rostinho, né? A Tamires, você é uma engenheira. E aí, provavelmente, você cuida dessa equipe, né, de vistorias, acompanhamento, que é uma parte super importante, né? Isso. Vira só um pouquinho mais para cá. Depois que passa pela Isa, pelo Fê, né? Aí entra em contato ali depois com a Vitória. Então entra a parte do planejamento, né? A gente divide a equipe, nós temos equipes, essas equipes elas são divididas em equipe de VRF, a equipe de instalações mais complexas, a equipe de infraestrutura, a equipe de manutenção corretiva e preventiva. E aí entra essa parte do planejamento, né? O cliente entrou em contato com a Vitória, aí a gente vai planejar
tendo a data disponível, a gente vai planejar qual a equipe que a gente vai encaminhar para determinado cliente. Inclusive, em função do projeto, pode mudar tudo, a própria equipe, né? Sim, então, A gente estava falando do equipamento, né? VRF é um tipo de equipamento. Naturalmente, nos equipamentos mais simples também tem um outro tipo de uma outra condição. E tudo isso é muito bem pensado como projeto, né? Inicialmente. Né? Antes apenas coordenava a equipe, né? Passava as atividades para ele, as ordens de serviço. E depois, com o crescimento da Futura, a Futura vem crescendo muito, sentiu a necessidade de ter um gerente de projetos, né? Alguém que acompanhasse as obras, alguém que inspecionasse as obras, visse como que está o andamento da obra do início ao fim, né, desse projeto. Aí é onde eu entro também, né? A gente acompanhou alguns projetos e percebe a dimensão disso, Sim. né? Porque até então não tinha, até eu conhecer a Futura, eu não tinha a ideia de como era um projeto de climatização, né? Como complexo como pensado em detalhe, né? E hoje a gente tem acompanhado alguns projetos e o butado, né? Que acaba tendo uma necessidade diferente. O projeto é muito importante nesse caso. Para tudo isso é criada uma estrutura, né? A gente chama de EAP, que é a estrutura analítica do projeto. E aí até onde entra a parte do cronograma. Esse projeto, a gente divide ele em estruturas, né? Que é a parte do projeto, a parte da pré-execução e a parte da execução da obra. Tendo essa estrutura, a gente consegue fazer subetapas, né? A gente tem essas primeiras etapas e depois as subetapas. Por exemplo, aí a gente tem aqui a parte da execução da obra. Infraestrutura do VRF, um exemplo. Quanto tempo, mais ou menos, em média, de acordo com o tamanho do projeto, vai levar a estrutura desse VRF? Aí a gente, por exemplo, nesse projeto, 3 dias. Com isso a gente consegue estimular o tempo total desse projeto, né? Os dias corridos, os dias úteis, a data de início e a data de término desse projeto. A gente consegue fazer o acompanhamento certinho dessa obra, se não tiver nenhuma interferência, né, no decorrer. Mas é super importante, né? Cronograma é muito importante, Sim. né? Porque as obras têm toda uma sequência, né? Isso entra primeiro, essa etapa cumprida, outra parte, né? Eu não posso, por exemplo, fechar totalmente o gesso de teto antes de ter determinado a infra, né? Exatamente, tem toda uma conversa, né, com o arquiteto, com o assistente do arquiteto, com o engenheiro responsável ou com o responsável da obra. Então tem que estar tudo muito linkado, tem que estar tudo muito ligado antes da gente dar sequência no nosso cronograma, né? A gente precisa estar bem conversado, porque se eles fecham o gesso e a gente ainda não colocou a dotada ou não colocou ainda os lineares, né? Porque a gente precisa da altura da tabica para poder estar colocando esses lineares. Então, em obra, a gente precisa estar muito bem conversado, muito bem sincronizado. Bacana. Perfeito. A gente vai fechar esse nosso bate-papo. Muito obrigado a vocês, a equipe, a super equipe que a gente vem conhecendo aos pouquinhos, né? E sabendo que tem uma super estrutura por trás. A gente vai fechar o nosso bate-papo com quem? Amanda Esteves. Amanda! Tudo bem, Cláudio? Tudo bom? Hoje um pouquinho diferente, né? No nosso roteiro Clube de Casa, Design Litoral Paulista, conhecendo toda a equipe, né? Apresentando a equipe para o nosso grande público. Que legal, né? Na verdade, eu fico muito feliz de vocês conseguirem entender um pouquinho mais a dinâmica da Futura. Às vezes a gente acha que se limita ao comercial, que é o que o cliente tem mais acesso, né? Tem o primeiro contato, mas nossa empresa vai muito além disso. Então, existem muitas etapas, existem muitos processos, muitos departamentos que fazem com que a entrega do projeto fique cada vez melhor e mais assertiva. Né? A qualidade se estenda do começo ao fim do projeto, da obra, enfim. Aqui vocês conheceram ainda uma fração da equipe. Pois é uma equipe muito maior. Muito. Legal, né? Lá no... Na verdade, aqui ainda está faltando nosso engenheiro Alan, que é o nosso engenheiro mecânico que realmente assina pelos projetos. Vocês passaram ali pela Tamires, que é a nossa engenheira de produção, que cuida aí de todas as faces de uma obra, de acompanhamento, gestão, enfim. A Vitória, que faz todo o agendamento, né, essa interface entre cliente e empresa. A Isa, que faz aí o comercial junto comigo, com o Alex.
E o Fê também, que cuida dessa parte do comercial e estagia também ali ajudando o Alan, que é nosso engenheiro. Então, assim, mas de fato, a assinatura dos projetos passa pelo Alan. Infelizmente, ele não esteve aqui hoje para vocês conhecerem um pouquinho, mas também é uma peça fundamental aí e alguém incrível que compõe nosso time. E além disso, ainda tem o Alex e o Carlos, que são sócios proprietários da empresa, né? Que também hoje não estão aqui hoje para dar um oizinho para vocês. Mas também a gente não pode esquecer de quem realmente faz o negócio acontecer, né? Nós somos mais 17 pessoas que estão ali em campo todos os dias, levando o uniforme da Futura, vestindo a camisa e entrando de fato na casa do cliente para fazer a mágica acontecer. A gente tem acompanhado isso e pela primeira vez, eu acho que em muito tempo, né? Agora que eu lido com esse mercado, você não tem a Art Deco há mais de 15 anos, né? Aí, denunciei a idade já, né? Mas tudo bem, deixa assim, brincadeiras à parte, né? Eu nunca tinha observado com tanto cuidado, né, essa questão do projeto de climatização, né? Eu acho que já vivenciei algumas dificuldades nesse sentido, né? A gente que trabalha com televisão, nós já tivemos estúdios, né? Pelo menos 8 estúdios, né? 9 estúdios, na verdade, né? E em todos eles nós tínhamos uma questão que nunca foi totalmente resolvida, né? Ou seja, foi simplesmente adaptada à questão do ar-condicionado, né? E aí a gente percebe isso, claro, eu estou numa situação muito própria, mas fico imaginando que num escritório, né? Num ambiente de trabalho, onde você precisa ter produtividade, ter que desligar o ar-condicionado por uma questão de barulho, é muito, né? Não cabe mais, né? Só para a gente passar um pouquinho por isso. A empresas de ar-condicionado, o ramo, né, de climatização, ele acaba sendo até um pouco negligenciado pela realmente escassez no mercado de encontrar bons profissionais, boas empresas, enfim. É um mercado que realmente tem essa falta, né? Mas, em contrapartida, a Futura ela se destaca justamente por isso, porque a gente entrega, além do mínimo, a gente entrega que qualquer cliente, né, merece, a gente leva o a mais, leva o diferente, que no caso vem toda a parte de assessoria, consultoria na hora da venda, inspeção na hora da obra, pós-venda, enfim, e além de toda a estrutura que a gente oferece. Então, assim, na hora do cliente escolher a Futura, ele não escolhe simplesmente pelo preço, pela marca que a gente oferece, enfim, ou até mesmo pelo cafezinho que a gente entrega na hora da venda, sabe? Ele realmente confia na empresa por uma questão de nome também, de saber que se caso aconteça algum problema, porque é normal, problemas acontecem, qualquer um está sujeito a isso, ele vai colocar, ele vai riscar o número da Futura, vai ligar pra gente, a gente vai atender e de prontidão toda a equipe vai se voltar para o problema dele para solucionar, entendeu? Então a gente fica realmente focado em solucionar problemas e, enfim, levar essa solução de uma maneira muito efetiva, sabe? Então esse é o nosso foco. É simplificar, é levar solução, é levar um bom planejamento, um bom projeto e uma boa execução. Você que é arquiteto, design de interiores, está com um projeto, né? Não pode deixar de conhecer a Futura, né? A Futura está aqui em Praia Grande, porém atua no Brasil afora. Daqui a pouco esse povo está no exterior, né? Está instalando o ar-condicionado em Marte, brincadeira. Mas brincadeiras à parte, mas é assim, todo esse impulsionamento, esse desejo, né? Durante todos esses anos a gente realmente vem trabalhando para isso, né? Para que isso aconteça e para que isso seja viável. Hoje, só para o pessoal de casa entender, nós temos nosso showroom aqui em Praia Grande, né? Atendemos com ele, com essa base, toda a Baixada Santista. Temos uma base operacional em Riviera de São Lourenço para atender ali a região do Litoral Norte também, que fica mais próximo.
Temos uma base, um escritório em São Bernardo do Campo para toda a região do ABC e Grande São Paulo. Temos também uma base no Rio de Janeiro para atender ali toda a área, né, da cidade em si. E também conseguimos estar atendendo toda a parte de Campinas, né, enfim, toda essa parte do Paraná. E, enfim, por demanda Brasil afora. É isso aí. Futura ar-condicionado. Se você ainda não conhece, tem que conhecer. Stalkeia lá o Instagram, né? Muito conteúdo, projetos. Siga também o nosso canal do YouTube, tanto do programa, mas também o da própria Futura, né? Fique de olho também na Samscira TV. É isso aí. Conhecer melhor, né? E a gente fica mais tranquilo, porque tudo que a gente deseja são obras que funcionem, que no final só felicidade, só alegria. Que né? Que funcione legal. Obrigado, Amanda. Obrigado pela equipe dessa vez, compartilhando conosco um pouquinho do conhecimento de vocês. Obrigado.